Hoje eu quero ter uma conversa séria com vocês, uma conversa que pode mudar completamente a forma como você se enxerga. Se eu te perguntasse agora, você se sente uma mulher confiante? O que você responderia? Talvez a resposta seja não. Talvez você tenha dúvidas, talvez você se sinta travada, tenha medo de se expor, de errar, tenha medo de não ser boa o suficiente. E hoje nós vamos falar sobre um tema que em algum momento da vida todo mundo precisa enfrentar, que é a autoconfiança, ou talvez a falta dela, né? Primeiro a gente precisa entender que existe uma diferença entre autoestima e autoconfiança. E hoje em dia muito se fala, eu vejo muita galera falar de autocuidado, e eu sou super a favor porque eu acredito realmente que isso ajuda no processo de construção, tanto de autoestima quanto de autoconfiança, né? São dicas. E hoje em dia também existem outras técnicas de posturas e etc. que também ajudam, mas a gente precisa botar a nossa energia na construção de uma base sólida, para que de fato nos momentos dos desafios da vida a gente realmente tenha essa autoconfiança e possa se agarrar nela. Então, quando os desafios vierem, que ela não se desmorone junto, mas que sim ela seja a alavanca para que a gente possa superar esses momentos. A autoestima é a forma como você se enxerga, a forma como você se valoriza, ou seja, está ligado à percepção do seu próprio valor, do amor próprio em si. Já a autoconfiança, ela é a crença na nossa capacidade em realizar algo, ou seja, a capacidade de confiar nas nossas habilidades para superar esses desafios. Mas se eu te dissesse que confiança não é um dom, não é genética, não depende da sua aparência, muito menos do que você veste, nem da quantidade de seguidores que você tem. Confiança é uma construção, e se você ficar comigo até o final dessa aula, eu vou te mostrar exatamente como construir essa autoconfiança de dentro para fora. Então se inscreve no canal, curte, compartilha e coloca ali sugestões de conteúdos pra gente trazer mais aqui para vocês. Autoconfiança nada mais é do que a capacidade de acreditar em si mesmo. Mas se eu não me considero uma pessoa autoconfiante, o que eu sou? Seria uma pessoa insegura? Então vamos nos aprofundar um pouquinho na insegurança, de onde ela vem e por que ela vem. Eu gostaria de te apresentar os 3 pilares da insegurança. Número 1, crenças limitantes. Crenças limitantes é tudo aquilo que você ouviu na infância, críticas que você aceitou como verdade, rótulos que te deram, ou tipo, não erra porque senão vão te julgar, todas essas coisas, todas essas histórias. E imagina só comigo, imagine que você quer fazer o seu canal no YouTube. E aí quando você pensa sobre isso, vem uma crença, mas já tá todo mundo fazendo isso, ou eu não me sinto competente o suficiente para fazer isso. Isso é uma crença limitante pequena, mas ela está instalada aí dentro. Porque na verdade, por mais que existam inúmeras pessoas fazendo a mesma coisa, você tem uma singularidade, você pode fazer a mesma coisa de forma diferente, porque você tem uma linguagem, você tem uma maneira de se comunicar, você tem o seu jeito, enfim. Então a gente consegue entender que isso é uma crença que te limita, que impede você de fato de tomar a ação. Ou seja, ela não é um fato, é só uma história que você está contando para si mesma. O grande problema das crenças limitantes é que se você acredita nisso, você nem tenta. Ou seja, não tem como construir autoconfiança sem tentar se expor a algo novo. A autoconfiança é algo que você precisa conquistá-la. Não é algo que eu faço especificamente uma coisa só, eu tenho que fazer uma prova, uma experiência para ter ela. O fato de ser uma construção é um tijolo, é o reboco, é a areia, enfim. São todos os componentes para que dê forma para isso. Então, um pilar de onde surge a insegurança justamente são as crenças limitantes. Quando você para de acreditar em tudo que essa vozinha negativa diz para você, você começa a provar mais para si mesma daquilo que você é capaz. Ou seja, isso te dá autoconfiança. Eu tenho medo de altura, mas se eu me arriscar a pular de paraquedas, a pular de parapente, se eu me arriscar em, sei lá, num brinquedo, de alguma forma eu estou lidando com esse medo e eu estou quebrando uma crença limitante de que eu não consigo, de que eu não sou capaz. O segundo pilar da insegurança é a comparação excessiva. Quem nunca olhou o Instagram e ficou parado lá por algumas horas, rolando o feed e vendo a vida dos outros que parece extremamente perfeita e pensou assim, nossa, eu nunca vou chegar perto disso, nossa, eu nunca vou ter essa beleza, nossa,
Eu nunca vou ter essa vida, eu nunca vou poder viajar pra esse tal lugar. Já fiz isso e eu aposto que você também. A comparação, ela é um ladrão da confiança, sabe por quê? Porque quando você se compara com alguém, você tá olhando só pro lado bom da vida dessa pessoa e comparando com o lado ruim da sua. E isso é muito injusto. A gente esquece que todo mundo tem inseguranças. Em algum nível, todo mundo tem. Você pode ter uma autoestima muito boa, mas pode se sentir insegura em uma determinada área da sua vida. E com outras pessoas, com outros seres humanos, não é diferente. Por exemplo, eu poderia ficar me comparando com um youtuber super famoso, que tem milhões de visualizações no YouTube e tal, e isso poderia me bloquear de alguma forma. Só que quando eu entendo que esse youtuber que tem milhões também teve um começo, isso de alguma forma me dá coragem para fazer também, porque a gente tem que olhar para outras pessoas, para outras mulheres, para pessoas das quais você admira com um olhar de inspiração. Isso deve me inspirar e não me colocar para baixo. Não é o outro que tá fazendo com que eu me sinta assim. Muitas das vezes é nós mesmos que nos colocamos no lugar de coitados, de vítima, de incapaz. Lembre-se sempre que todo mundo começa de algum lugar. O pilar da insegurança é a falta de exposição ao desconhecido. Ou seja, esse é o maior teste de autoconfiança. Toda vez que você se expõe a algo novo, é natural você sentir muito desconforto. Lembra da tua primeira apresentação na escola, daquele frio na barriga, aquela sensação de que tá todo mundo te olhando, te julgando, ou do teu primeiro beijo, do teu primeiro encontro, ou até mesmo da tua primeira reunião, da tua primeira palestra, da tua primeira negociação, da tua primeira venda. Tudo isso gera muito desconforto. E se travar com medo de se expor ao novo, sempre querendo ficar naquilo que você já conhece porque é mais confortável, faz com que você não desenvolva a sua autoconfiança, porque isso é um fator determinante. Eu sempre falo que confiança não é algo que você ganha sentado no sofá. Confiança é quando você tem a coragem de enfrentar o seu medo, ou seja, quando você se coloca à prova. Não existe outra forma de você conseguir autoconfiança se não for enfrentando o teu próprio medo. É justamente agir o contrário do que você está acostumado. Se eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho que treinar a falar em público. Se eu tenho vergonha de chegar em um ambiente com pessoas nos quais o nível social seja diferente do meu, eu tenho que me expor a esse ambiente, porque senão eu nunca vou ser como essas pessoas. Ou seja, toda vez que você se expõe a algo novo, você está trabalhando um pilar da tua autoconfiança e está destruindo o pilar da tua insegurança. Pensa comigo, eu tenho certeza que você já tentou aprender algo novo, como tocar violão, fazer um novo esporte, ou até mesmo às vezes trabalhar com digital, trabalhar com internet. Mas aí você pensou, mas e se eu falhar? Mas e aí se rirem de mim? Isso é normal. Porém, sentir e se apegar ao medo faz com que a gente paralise, faz com que a gente trave e não dê continuidade. Se você não tentar, você nunca vai saber que é capaz. Ou seja, o teu medo pode ser o teu maior aliado nesse processo de construção. Se nós olharmos além da etimologia, podemos desconstruir a autoconfiança como um processo. E dentro desse processo existem outros pilares, assim como da insegurança, né? Para que a insegurança seja construída, a autoconfiança também. E eu gosto do conceito de desconstruir as coisas para que a gente possa entender em profundidade o que cada coisa significa. E nesse processo de autoconfiança, o primeiro pilar é o autoconhecimento. É você saber quem você é, você saber exatamente quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. A partir daí você consegue mudar, a partir daí você consegue transformar algumas coisas. E nem sempre a gente precisa se sentir autoconfiante em tudo. Existem habilidades nos quais nós temos predisposição. Existem habilidades nos quais eu, aluno, me sinto extremamente competente, outras nem tanto. Mas também isso não me impede de que eu possa evoluir, de que eu possa me desenvolver naquilo. Então, esses são os fatores principais, né, dentro do autoconhecimento. O segundo é a aceitação, ou seja, é você reconhecer as suas imperfeições, mas não deixar-se diminuir por elas. Ou seja, eu sei que tem pontos aqui que precisam ser trabalhados, mas nem por isso eu preciso me diminuir, nem por isso eu preciso me colocar abaixo ou inferior a outra pessoa. O terceiro pilar, não menos importante, eu falo que é a ação, né? E esse é um dos mais poderosos, porque ainda que você sinta medo, é agir diante do medo. Ou seja, é você conseguir acumular experiências que reforçam essa confiança. Lembra da primeira vez que você andou de bicicleta? Não é fácil. Você caiu, se ralou, não conseguia equilibrar direito. E o processo de autoconfiança é exatamente como andar de bicicleta. Você tem que treinar.
À medida que você treina, você vai ganhando mais confiança. À medida que você faz uma palestra, na segunda você já se sente mais confiante. Você vai errar, você vai deixar de falar coisas das quais você gostaria. Você vai treinar no chuveiro, mas vai chegar lá na hora, cara, não consegui falar aquilo que eu queria ter falado. E tá tudo bem. Aí entra o processo do segundo pilar, reconheça, mas não se diminua. Na terceira você faz melhor. Então a ação é um pilar fundamental nesse processo de autoconfiança. E quarto, não menos importante, é a resiliência. É a capacidade de você aprender com os erros e seguir em frente. É a capacidade de você saber se reinventar, de você tentar mais uma vez e não desistir, de você ser persistente, perseverante. Para mim, eu acredito que esse fecha assim com chave de ouro o processo de autoconfiança, porque quantas frustrações tu já passou na vida, quantos desafios você já passou, eu, você, todo mundo, e nem todo mundo tem a capacidade de recomeçar mais uma vez, de tentar começar do zero, de tentar mais um relacionamento, de tentar um novo emprego, de tentar fazer uma transição de carreira, porque a maioria fica com medo, e o medo trava, e o medo te mantém ali naquela mesma zona de conforto, preso naquela mesma rotina que tu não suporta mais, mas por quê? Porque não desenvolveu a resiliência, que é a capacidade de você, cara, eu vou tentar mais uma vez, porque eu confio em mim. Então, todos esses pilares formam a autoconfiança e são pontos importantes pra gente trabalhar na gente mesmo, para que a gente possa se sentir essa pessoa. Se tem uma coisa que a gente precisa entender, é que a confiança não vem antes da ação. Ou seja, você dá o passo e Deus coloca o chão. É até uma questão de fé, né? É ter fé em si mesmo. É tipo assim, eu não sei como é que eu vou dar conta, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou ter fé que isso aqui vai dar certo. Eu vou ter fé que eu vou ser capaz de concluir isso. Eu vou fazer o que for necessário. Então, haja. E depois você terá aquilo que você quer. Ou seja, de uma forma mais simplificada, a confiança vem da exposição mais repetição. Ou seja, você se expõe e treina, se expõe e treina mais, se expõe e treina mais. A primeira vez que você dirigir um carro, eu tenho certeza que você não se sentiu confiante. Que talvez você esqueceu de ligar o pisca, de dar um sinal, ou até mesmo na hora de trocar a marcha, dar aquela engasgada ali no carro, né? Parece aquele barulho. Enfim, mas você mesmo assim dirigiu. Em algum momento tu aprendeu a fazer isso de maneira automática. De alguma maneira você conseguiu automatizar isso mentalmente até que se tornasse natural. E a autoconfiança a gente precisa treinar até que isso se torne natural na nossa vida. Até que eu e a autoconfiança possamos ser uma coisa só. Então, alguns exercícios diários que eu até gostaria de passar para vocês, que me ajudou muito nesse processo, é que você mude as suas narrativas internas, esteja sempre atento, esteja sempre consciente, observando os seus pensamentos, sempre que você tenta efetuar algo novo, sempre que você tenta se expor a uma experiência nova, o que te bloqueia? Quais são as historinhas internas que vêm ali e que te convencem de não tomar uma atitude, de não tomar uma ação? E mude essas narrativas, comece a conversar com você mesmo, vá na frente do espelho, fale se for preciso em voz alta, porque isso funciona de verdade. E começa a agir em prol dessa mudança interna. Segundo, eu gosto muito de conversar comigo mesma como se fosse uma amiga. Ou seja, existem momentos nos quais eu sento comigo mesma em determinadas situações. Se eu tô triste, se eu tô angustiada, se eu tô me sentindo insegura, eu sento de fato comigo, pego uma xícara de chá ou dou uma volta na praia sozinha e falo como se eu estivesse falando com a minha melhor amiga, como se eu fosse mãe de mim mesma. E isso é essencial, principalmente no processo de autoestima, porque você vai desenvolvendo, além da autoconfiança, um processo de amor próprio, porque você está se entregando o amor que você merece, você está se entregando a atenção, você está entregando a autocompaixão, enfim, são virtudes essenciais também nesse processo. Torne-se uma pessoa que se desafie também, sabe? Pega todos os dias e tenta fazer algo novo, que seja cumprimentar alguém na rua que você não está acostumado, que seja olhar no olho de outra pessoa, que seja enviar uma mensagem para a família ou para uma amiga. Tipo, tome ações e atitudes nos quais vai fazer com que você se desafie a ser alguém melhor. Isso também te ajuda a construir confiança. Uma frase, enfim, isso aí você vai usar da tua criatividade, né? E outra coisa, toda vez que você
criar um desafio para você mesma, faça também o hábito de se reconhecer, ou seja, de se validar. Caraca, se parabenize por isso. Cuide-se como uma mulher de valor que você merece, que você é. Então treine, cuide do seu corpo, da sua mente, do seu espírito e permita que isso sempre esteja alinhado, que essa coerência sempre exista internamente, para que você não desista nessa caminhada. Agora eu quero que você pare e se faça uma pergunta poderosa. E dentro dessa pergunta eu quero que você use a sua imaginação, que você busque aí no seu interior qual é a mulher que você mais admira, qual é a mulher que você acha mais poderosa, sei lá, que seja a sua inspiração. Como é que essa mulher se comporta? Se você fosse ela, como é que você iria se comportar hoje? Lembra quando a gente era criança que a gente brincava com as amiguinhas? Ah, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou essa, de atriz, e aí montava uma história na cabeça e etc. A gente não pode perder esse costume. A gente precisa continuar brincando. A gente não precisa levar a vida tão a sério. E não é uma parada de, desapegar uma ilusão, fingir que eu sou algo, fingir ser algo ou alguém que eu não sou. Não. Isso é treinamento. Você não vai pra academia pra treinar o seu corpo todo dia? Se você quer se tornar alguém confiante, você também precisa treinar isso todos os dias. Então, o meu desafio pra você é que durante 24 horas você haja como a sua melhor versão. Fale como ela, ande como ela, escolha como ela. Um beijo e até a próxima.